Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Essa é mais uma entrevista do Mercado e Perspectivas, o MesaCast da FEComércio São Paulo, que reúne empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Hoje a nossa conversa é sobre o mercado imobiliário de luxo e, para isso, vamos ouvir as impressões do Aires Neto, que tem experiência no mercado internacional imobiliário. Aires, obrigado por nos atender. Muito obrigado por me convidar, é uma honra estar aqui com vocês. Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória nesse segmento, e o que você está fazendo nesse momento no mercado imobiliário de luxo em Portugal, onde nós estamos. Então, eu vivi muitos anos nos Estados Unidos, quase 20, depois vim para Portugal, cerca de 8 anos atrás, e vi no imobiliário um potencial enorme de crescimento pessoal e profissional. Comecei, enfim, bem assim, da base do negócio, aprendendo o que era feito no imobiliário português, e por a minha experiência de Estados Unidos, comecei a aplicar algumas coisas que eu tinha aprendido enfim, no meio corporativo americano, como também Brasil, porque eu também trabalhei no Brasil. E aí fui implementando isto até chegar o momento de hoje. Hoje eu tenho uma agência com 100 consultores, de 30 países diferentes, que falam 22 línguas, e estamos em todo o território nacional português e as ilhas também. Como é o mercado português, esse mercado imobiliário de luxo, Aires? Se você pudesse sintetizar, como é lidar com esse cliente? O mercado português é um mercado já bem estabelecido. Ele tem digamos assim, uma característica única, que são compradores internacionais. Você aqui vende para praticamente o mundo inteiro. Muitos compradores brasileiros, sim, mas compradores americanos, canadenses, norte da Europa, Inglaterra, a Ásia, enfim, tem compradores, é muito diversificado, o que faz com que esse nível de exigência do produto seja muito grande. Essas pessoas vêm dos países, que a gente chama de países fonte, já com nível enfim, de requerimentos e coisas que eles precisam muito elevado, e nós aqui no mercado português temos que atender isto. Em relação à cultura, imagino que esses clientes tenham comportamentos e percepções distintas. Como lidar com essa diversidade? Eu acho que vem muito do que nós desenhamos, né? Como se diz em inglês, é by design, que foi ter uma equipe multicultural, ter esses países todos representados. Então, se eu tenho um cliente sueco e eu tenho uma consultora escandinava, seja ela sueca, dinamarquesa, norueguesa, você já cria uma conexão cultural. Eu tenho na minha equipe cerca de 20 consultores que são brasileiros, isso também ajuda uma conexão cultural com brasileiros. Eu tenho americanos, eu tenho canadenses, eu tenho ingleses, eu tenho franceses, belgas, enfim, quase tudo que você tem em termos de mundo, e isso cria uma conexão cultural entre o cliente que chega aqui, às vezes, e não tem ideia do que é o mercado português, de como chegar às escolas, como chegar aos hospitais, ou como viver em Portugal, e meus clientes, por serem também expatriados, têm essa experiência e criam essa ponte, essa conexão que faz com que eles se sintam aqui abraçados. Há também, obviamente, uma fatia de brasileiros Sim, muito nessa conta, importante. né? Muito importante. É uma fatia, talvez a fatia individual maior que exista hoje em dia, e muito em função disso eu tenho mais de 20 consultores brasileiros, porque as pessoas vêm, elas podem vir enfim, do Nordeste, elas vêm de São Paulo, elas vêm do Rio, elas vêm do Sul, e elas querem chegar aqui. Qual escola que eu coloco meu filho? Eu quero uma escola particular, eu quero uma escola pública. Que tipo de hospital? Quais são os melhores hospitais? Quais são os médicos? Quais são as especialidades? Então, nós fazemos o que em inglês é chamado de White Glove Service, que é o serviço da luva branca. Meus consultores são preparados para isto. Então, você chegou de São Paulo, você é um executivo e agora vai trabalhar remoto, deixou a empresa nas mãos do seu filho e veio para Portugal meio que descansar e trabalhar um pouco. Nós temos a equipe totalmente qualificada para ajudá-lo nessa transição, porque não é simples. Quer dizer, vocês atuam além do trabalho de um consultor imobiliário propriamente Sim, até dito. porque usamos a palavra diferente do Brasil. O Brasil usa corretor. Eu uso consultor. Por que eu uso consultor? Que vai muito além de só vender um imóvel. Tem o pré-venda, a venda, o pós-venda e a relação humana. A relação humana é muito mais importante do que a relação comercial, do que a comissão, do que uma relação humana estável, produtiva e proativa, digamos assim. Ela vai fazer com que esse cliente seja fidelizado e traga outros clientes, que é a melhor maneira de marketing que existe, é a fidelização de clientes satisfeitos. Agora, em relação à cultura portuguesa em si, no imaginário do brasileiro, Portugal é um país muito tradicional, de coisas tradicionais, né? Em que momento Portugal se despontou como um destino potencial para esse mercado de luxo? Como é que você vê essa questão? Eu acho que isso é um processo, ok?
Eu acho que nos últimos 10 anos houve uma mudança radical dos paradigmas portugueses, de como funciona e tal. A juventude portuguesa é muito mais moderna, às vezes, do que pessoas da minha idade para cima. Começaram também, Portugal tem um fator único, que é mais de 2 milhões de portugueses vivem fora de Portugal. Eles vêm e voltam, tá? E isto cria na sociedade portuguesa digamos assim, um nível de modernização de conceitos muito rápido, comparado, por exemplo, com a vizinha, com a Espanha. Tá? A Espanha, menos de 3% da população espanhola vive fora da Espanha. Em Portugal, é um número muito grande. Não só isso. Em Portugal, existe um fator que a população tem um índice de pessoas, de falantes de inglês muito alto. Em inglês chama-se isso English Proficiency Index, EPI. Portugal é 7º no mundo e está à frente da Alemanha, por exemplo. Tem mais pessoas, proporcionalmente, em Portugal que falam inglês do que na Alemanha. Isso é um fator muito importante. Quando você migra para um país, você tem essa facilidade. E isso faz com que, querendo ou não, o inglês é a língua universal. Acaba que faz com que tudo se modernize em Portugal mais rápido, num processo que é óbvio que não é da noite para o dia, mas é um processo que já vem há algum tempo. E qual o diferencial competitivo da D&D? Como vocês se apresentam nesse mercado? Eu acho, primeiro, a questão do White Glove Service, a luva branca. Você tem a noção de que cada cliente é único, cada cliente tem uma perspectiva diferente. Se eu lido com um cliente que vem do Brasil, eu tenho que entender as matizes culturais, a raiz desse cliente, por que ele está mudando, quais são as intenções dele, qual é o patamar financeiro dele. E luxo não é um preço, não é 1 milhão, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões de euros. Luxo é a qualidade do serviço que você presta. Eu tenho clientes de 300 mil euros, 400 mil euros, 500 mil euros, que seriam 3 milhões de reais, como tenho clientes de 32 milhões de reais. E cada um deles tem um perfil único e meu consultor tem que saber isso e lidar com aquilo de acordo com as características daquele cliente. Você tocou na questão dos consultores e disse anteriormente que são de muitas nacionalidades, né? Sim. Como é que é administrar também essas culturas diversas dentro da empresa? Não é fácil. Eu trabalhei numa empresa nos Estados Unidos que tinha esse perfil também multicultural, então eu trouxe isso para minha empresa. E o nosso objetivo aí, primeiro, o inglês é a língua comum, tem que ser, não tem hipótese de fazer de outra maneira, qualquer que seja. Eu tenho parte do meu staff que não fala português, vive aqui há alguns anos, e com essa facilidade da comunicação na língua inglesa que os portugueses têm, acaba que eles não são 100% fluentes. É um processo, estamos a melhorar isso, mas existe. Então, nos comunicamos em inglês. E sempre buscamos o seguinte, certas coisas são básicas, ok? A casa é um ninho. E aquele ninho vai ser para aquela família. Se eles vêm de Oslo, na Noruega, de São Paulo, se eles vêm de Montreal, no Canadá, ou Los Angeles, todos eles estão buscando aqui, por quê? Pela qualidade de vida, pelo clima fantástico, pela proximidade de outros países da Europa para viagens, porque dentro do orçamento deles, Portugal é uma alternativa viável. Então, todos esses fatores têm que ser levados em consideração quando a gente trata de um cliente. E isso é uniforme, não importa se é brasileiro, australiano ou alemão, todos querem melhor para a família, querem viver numa casa boa, e você não tentar nunca ludibriar, iludir, enganar, ok? Isso é um caminho que não tem volta. Você produz no Brasil e quer conquistar o mundo pagando menos impostos? O certificado de origem Fecomércio São Paulo é a chave para isso. Com ele, você acessa benefícios fiscais garantidos por acordos internacionais firmados pelo Brasil e pelo Mercosul. Você pode reduzir ou até zerar impostos de exportação. É economia que fortalece a sua competitividade lá fora. A validação é rápida, 100% digital. E a aprovação sai em até 24 horas. Quer exportar com mais vantagem? Acesse o link ou escaneie o código QR. Certificado de origem Fecomércio São Paulo. Menos imposto, mais alcance. Agora, a gente pode dizer, fazendo uma analogia ao que se chamava de sonho americano, que esse sonho está sendo substituído aí por um sonho português, por esse Sim, eu acho consumidor que global? você está perfeito nessa colocação, por uma série de motivos. Assim, tem uma expressão em inglês que é the perfect storm, a tempestade perfeita. É quase que a tempestade perfeita, que é um país de 10 milhões de pessoas, tá? Que tem grande parte da população vivendo fora, e que de uns 10 anos para cá virou moda, ok? É moda nos Estados Unidos, eu vou constantemente aos Estados Unidos, a minha empresa é americana, e o que eu vejo mais e mais é americanos se encantando. Por exemplo, os americanos da Califórnia se encantam muito com o mar, a costa, veem muitas similaridades. O cliente brasileiro
tem a questão da segurança. Portugal é um país extremamente seguro. Então as pessoas se sentem confortáveis para vir para cá e podem sair à noite, podem sair com os filhos, podem passear, não tem carro blindado, não tem estresse. As escolas são muito boas, o nível educacional aqui é altíssimo. Tudo isso conta a favor de Portugal. E o norte da Europa também acaba que, hoje em dia, eu acho que, em geral, as pessoas buscam climas melhores. Eu vivi 10 anos em Boston, ok? Com temperaturas inacreditáveis, -5, -10, -15, -20. Não é fácil criar filhos assim. As crianças ficam dentro de casa, qualquer coisa que você vai fazer é um transtorno. Quando você vem para Portugal, teu filho vai poder jogar futebol, vai poder estar numa escola disso, o que seja, qualquer coisa que a criança queira fazer, você consegue propiciar isso para elas de uma maneira salutar, com sol, com dias lindos. Lisboa, se eu não me engano, tem mais de 300 dias por ano de sol, o que é impressionante. Agora, o mercado imobiliário português também vem passando por uma alta de preços nos últimos anos, né? Dados da Comissão Europeia falam até 200% em 10 anos. Sim. Como é que você vê essa questão desses preços? Eu vejo que isso não vai mudar por hora, não vem mudando e não vai mudar. E para quem vem, por exemplo, do Brasil, quem é um investidor, eu sou de São Paulo, eu vendi um imóvel em Alphaville, ou enfim, Itaim Bibi, ou Vila Nova Conceição, por um alto valor. Eu sei que se eu colocar isso em euro em Portugal, esse imóvel vai ganhar valor nos próximos anos. Por quê? Porque, de novo, a oferta e a procura, existe uma disparidade entre oferta e procura. Tem mais gente procurando imóveis do que imóveis no mercado. E isso não existe nenhuma perspectiva a curto prazo de mudança. Existe talvez a médio e longo prazo, mas não a curto prazo. Então, se você compra hoje um apartamento de 1 milhão de euros no centro de Lisboa, você pode ter certeza que daqui a 2, 3, 4 anos você está falando de 1,3, 1,4, 1,5 em euros, numa moeda segura, com possibilidade de financiamento, que é algo que os brasileiros recorrem frequentemente aqui. Os bancos portugueses têm uma boa vontade de analisar o crédito brasileiro e entender qual é o perfil dessa pessoa no Brasil para financiar. Então, brasileiros vêm para cá e conseguem financiar imóvel com uma taxa de juros ínfima comparada com qualquer taxa brasileira ou até americana. Esse mercado de luxo, ele está imune a crises, Aires? O mundo passa, os países passam por crises sucessivas e esse mercado a gente percebe que ele permanece ali, claro, um mercado menor, porém mais resistente. Isso procede? Ele vem aquecido? Se você, basta qualquer pessoa que pode dar um Google aí, pergunta evolução do número de milionários no mundo dos últimos 20, 10, 5 anos e qual é a previsão para os próximos 5 anos. O mercado, existe um processo de acumulação de riqueza mundial muito grande, que com inteligência artificial vai aumentar mais ainda exponencialmente, e essas pessoas procuram qualidade de vida. E Portugal é uma opção excepcional para isto, principalmente para brasileiros, por questão enfim, fugir da violência ou qualquer problema que eles têm no Brasil, e para, em geral, outras nacionalidades em função da qualidade de vida, isso tudo que a gente já mencionou. Voltando um pouquinho ao início da nossa conversa, como é que você ingressou nesse mercado? Você comentou anteriormente que tem alguma afinidade com a arquitetura. Sim. Eu venho de uma família de arquitetos, minhas 3 irmãs são arquitetas, cunhado arquiteto, 2 tios arquitetos, e meu avô foi arquiteto do Maracanã, entre outras coisas. Quem é do Rio sabe, o Roxy, o Rian, uma série de cinemas, Bruni. Ele era especialista em, enfim, large venues, como se diz em inglês, casas de show e teatros, essa coisa toda, e estádios de futebol. E eu sempre tive essa paixão por arquitetura, embora eu não tenha seguido arquitetura, cresci no meio da caneta nanquim, da régua paralela, aquela coisa toda. E quando eu vim para Portugal, eu li muito sobre Portugal. Eu venho de família, por parte de pai, portuguesa, então já tinha cidadania e tudo. Eu comecei a ler muito sobre arquitetura portuguesa e sobre a arquitetura pombalina especificamente, que é fantástico. Eu recomendo aos que gostam de arquitetura procurar entender isso, o que é uma gaiola pombalina, tudo isso, que é um processo que você vê nas áreas históricas de Lisboa. E aí o imobiliário meio que veio natural, ou seja, eu quero trabalhar com isso, eu quero descrever isso para outras pessoas que gostam disso tanto quanto eu gosto. E realmente no início foi um diferencial grande que eu tinha, entender disso, perceber disso e ver o quanto, historicamente, é um processo arquitetônico fantástico, que na época, que para quem não sabe, em 1755 Portugal teve um terremoto, e à época o Marquês de Pombal desenvolveu métodos revolucionários para a época, através de uma pesquisa muito forte de como fazer algo que resistisse a um terremoto. Depois disso nunca tivemos um gigantesco como aquele realmente foi gigantesco, já fazem mais de 200 e tantos anos.
E aí criou esse processo da gaiola pombalina, que é fantástico. Para quem deseja investir em imóveis em Portugal, de maneira legal, obviamente, é um processo burocrático fazer isso? Não, eu acho que não é um processo burocrático, o processo de financiamento é simples. Há que procurar uma boa imobiliária, uma boa empresa, a minha está aí para ajudar, bons advogados, enfim, fazer o processo todo da maneira certa. E tomar cuidado, por quê? Porque existem imóveis aqui, como no Brasil, que tem problemas, separação, herança, essa coisa toda, documentação. Então, não fazer as coisas sem uma boa assessoria. E é isso que nós tentamos fazer bem, é dar assessoria a quem vem comprar aqui em Portugal, de maneira que a pessoa não corra o risco de algum investimento que dê, enfim, dê problemas no futuro. Você também tem parcerias em outros países, né? Tem negócio Sim. em outros países. Como é que está esse mercado e o que você pode dizer a respeito desse tipo de business? Cada mercado tem suas particularidades, suas peculiaridades. Nós temos que fazer muito negócio com os Estados Unidos. O mercado dos Estados Unidos é o mercado imobiliário mais estável do mundo. Ok? Mesmo com ups and downs, mesmo com altas e baixas, é um mercado que se mantém bastante estável e nós aqui temos muito a aprender com eles e muita coisa que foi desenvolvida nos últimos 10 anos vem em função dessa parceria, desse conhecimento que nós temos com o mercado americano. O mercado canadense é a mesma coisa. Aqui na Europa existem países que têm, digamos assim, estão um pouco atrás de Portugal. Portugal hoje já tem um mercado imobiliário estável, onde você, às vezes, você está na empresa A, o imóvel está na empresa B. Então, se eu tenho um cliente que vem e fala assim, olha, eu preciso de um 3 quartos nas Avenidas Novas, com 150 metros quadrados, próximo à escola XPTO. Eu consigo ir em qualquer dos meus colegas de outras imobiliárias e buscar esse imóvel. Então, o brasileiro que chega aqui, por exemplo, ele não precisa bater 10 portas para achar o imóvel que ele quer. Ele precisa confiar em alguém. E com esse alguém, ele vai encontrar o imóvel que ele quer, ainda que não seja dessa imobiliária. Isso é uma prova de maturidade. O mercado americano funciona assim. Tá? Se você vai para Miami, vai para Orlando, vai para Los Angeles, qualquer um, você não precisa ir em 10 imobiliárias. Você vai numa e este vai buscar nas outras o que tiver disponível. O mercado português já funciona assim. Na Europa ainda existem alguns países em que não existe essa, digamos assim, essa cultura. Portugal não tinha essa cultura até 12, 15 anos atrás. É algo que houve uma americanização do mercado português que levou a essa maturidade que existe hoje. E agora, para quem deseja atuar nesse ramo, para ser, por exemplo, um consultor da The Agency, sendo brasileiro e migrando para Portugal, como é que é esse processo? É um processo bastante transparente, enfim, nossas redes sociais estão em aberta, mande o currículo. Acho que é um plus se a pessoa falar inglês, é importantíssimo em Portugal, não só para trabalhar no imobiliário. Qualquer coisa que a pessoa vem para cá, imigra e fala inglês, facilita muito o processo de contratação. Se fala francês, melhor ainda. Se você tem línguas, facilita muito o processo em Portugal, porque, digamos assim, quem quer que esteja competindo com você por aquela vaga específica, seja no imobiliário ou não, certamente vai falar inglês. Para a gente finalizar, quais são as perspectivas de negócios para os próximos anos, os planos de vocês? Bastante felizes com o que tem acontecido até agora. A ideia é cada vez crescer mais, como eu disse, já chegamos a 100 consultores, mas eu quero crescer mais ainda, eu quero atuar em todas as áreas. A gente já tem uma operação muito sólida no Algarve, muito boa, tem uma operação muito boa no Porto e na região inteira, Braga, Viseu, que são cidades que têm muito procuradas por brasileiros. O que a gente chama também da Costa de Prata, que é Ericeira, Peniche, Leiria, essas cidades todas também são procuradas. E aqui, a Cascais e Lisboa, que é o forte. Temos Comporta também. Estamos a atuar todo em país, no país inteiro, mas que cada vez mais a gente tenha mais equipes. Eu tenho um modelo muito único de negócios também, que eu não tenho consultores independentes, todo mundo ou é um chefe de equipa ou trabalha sob um chefe de equipa, de maneira que eu consigo capilarizar o nosso processo de maneira mais orgânica. Aires, obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço muito ao convite e muito feliz de estar aqui com vocês.